Olá, gente. Olá. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Brenda, Gabriel. Gente, nossa prova de geografia é semana que vem. Então, assim, é meio tenso isso, às vezes. Então, nisso, nós vamos fazer uma revisão hoje, tá? Então, vai ser esse capítulo todo. E eu vou fazer uma revisão. No caso, eu vou continuar explicando até o fim do capítulo. Se tiver alguma dúvida, vocês falam a respeito, que a gente tenta sanar anteriormente, tá bom? Então, Júlia, ok, eu acho que eu já fiz a chamada aqui todo mundo. Aspectos econômicos da região norte, página 351. Foi onde a gente ficou aí de ontem, né? Ontem eu falei sobre a população indígena e ribeirinha, que foi o finalzinho lá da nossa aula. O modo de vida dessa população, né? Que viver próximo ao rio, coletar, viver da pesca, coleta de frutos e utilização própria da natureza em si, né? Aí nós temos a parte da aspectos econômicos da região norte. Então, o setor primário é o principal, a principal tipo de utilização, né, de extrativismo e agropecuária, a principal coisa que tem em relação à economia nessa região, ok? Então, essa região aí, nós temos então o extrativismo vegetal e animal. Animal, nós vamos lembrar principalmente de peixes, lembrando que são populações ribeirinhas, então é permitido a pesca, né? Quando vem pessoas de fora para poder pescar lá e trazer para cá o peixe e aí pegar no meio do caminho, dá problema. E muito problema, tá, gente? Então, essa população nessa região aí vive principalmente desse extrativismo, né? E claro que extrativismo mineral ele não é para a população ribeirinha ali ao todo, como um todo. Ele é mais para uma população mais elitizada, né? Uma pessoa ou algumas pessoas específicas que têm uma condição financeira melhor que faz a extração daquela matéria-prima para extração e venda para o exterior, principalmente, tá? Mas o que vocês precisam lembrar, setor da economia que tem como principal dessa região é setor primário, tá bom? Que é extrativismo mineral e vegetal, principalmente, animal também, né? E a questão da agropecuária, tanto agrícola quanto pecuária. Então, a produção do gado nessa região, a produção principalmente também da soja tem aumentado lá na floresta amazônica ali dessa região, tá bom? Passamos para a parte da 352. Se tiver alguma dúvida, é só perguntar. Caso não tenha, não ligue o microfone, por favor. Reservas extrativistas, né, que é uma grande reserva, na verdade, a gente falou sobre Chicomens, não só em relação a seringueiras, mas também, por exemplo, das castanhas, né, castanha, vários tipos de castanha do Pará, que a gente tanto come e gosta, então são vários tipos de castanhas, de coco, babaçu, vários tipos em que são utilizados, são extraídos para poder alimentar, alimentação, utilizados na parte de alimentação, mas também na parte de cosméticos também, tá? Agropecuária, então nós temos na região norte projetos agropecuários a partir da década de 1970. Então, a partir de 1970, nós temos projetos agropecuários aí, tá? Então, nós temos aqui Atualmente, nós temos uma extensiva, né, atividade pecuária extensiva e o cultivo de soja. Pecuária extensiva e pecuária intensiva, vocês lembram a diferença? Sim ou não, gente?
Não. Intensiva, você coloca coloca o gado, né, para poder consumir um determinado tipo de alimento, quantidade de água, fechadinho, certinho. Você não precisa de grande extensão de terra, você vai colocar ali insumos para ele consumir, né? Ração, principalmente. E é controlado, então é intensivo. Extensivo, você usa a grande porção de terra aí, sem ter que gastar tanto com a alimentação do gado, vai ser o pasto, certo? Só que você precisa ter uma área grande, né? Então é extensiva. Nesse caso aqui é utilizada a extensiva, então você precisa de uma área muito grande para colocar determinado tipo de gado. Atualmente você tem a cultivo de soja, que avançam nas áreas da floresta amazônica, porque a soja precisa de muita água, então chove pra caramba, é um dos fatores aí para colocar a soja, né, na floresta amazônica. Produção de arroz, no Pará nós temos o cultivo da banana, do pimenta do reino também, criação de peixes, laranja, arroz, feijão. Tem o desmatamento, ele acaba sendo muito provocado e muito violento nessa região, formando muitos conflitos de terra que eu comentei ontem em relação principalmente a 3 grupos principais, que seriam os indígenas, né, que são os realmente nativos americanos. Nós temos o grupo das pessoas em que querem devastar esse território para poder ter o cultivo de alimentos ou cultivo da própria... Ai, gente, tanto para produzir gado, né, ter a produção do gado, quanto de soja, né, agricultores. E tem a parte aí também das pessoas em que querem os mineiros, que querem fazer extração de minerais dessa região, tá? Normalmente chamados de... Tem os poceiros e os grileiros também nessa região. Então, a disputa pela posse da terra entre a população local e os fazendeiros, principalmente. Como que acontece isso? Você tem pequenas pessoinhas, assim, produtores pequenos, em que moram ali. E aí chega uma pessoa de fora com um documento e fala: eu sou dono dessa terra. Como que ele conseguiu isso? Através de um sistema de grilagem. Então, ele consegue um documento no cartório falsificado que ele é dono daquela terra. E para poder dizer que é muito antigo, eles colocam grilos ali, que faz xixi e cocô em cima desse papel, esse papel fica amarelado, como se fosse muito antigo, realmente, tá? Então, é como se aquelas pessoas que estão ali agora, elas estão num território de outra pessoa, em que seria o dono da terra real. Isso daí é um sistema de grileiros ou poceiros. O poceiro, ele toma conta daquela terra, ele invade aquela terra, vive ali durante muito tempo, produz tudo e prova em injustiça que ele está ali há mais de 10 anos, então ele tem a posse daquela terra, mesmo que outra pessoa tivesse realmente, fosse dono daquilo dali. A ausência de fiscalização, que é uma área muito grande de floresta, então é muito difícil a fiscalização, ela dificulta e não impede a ocorrência dessas práticas ilegais, tá? Dizer quem é dono de quê, né? É muito complicado você conseguir fazer isso, porque você não tem uma fiscalização efetiva para poder fazer algo do tipo numa região tão grande e tão densamente cheia de floresta e tudo mais. Ficou entendido o que é poceiro e grileiro aí, gente? Se cair isso na prova, vocês vão dar conta de responder? Sim? Poceiro é quem tem a posse do território? Poceiro é que tem a posse do território por mais de 10 anos. Sim, só que ele não é dono do território. Sua mãe tem sei lá, tem um lote aqui em Anápolis e, de repente, constroem uma casa e estão morando lá. Na hora que vocês viram, vão entrar na justiça, a pessoa alega que ela está lá há mais de... Eu não lembro quanto de legislação está atualmente, mas se é 5 ou 10 anos. Mas ela está lá há muito tempo, você perdeu a sua terra ali. Você perdeu o seu lote. Entendeu? Isso daí é um poceiro. Sim. Isso realmente acontece. Então, quem tem lotes nas cidades aí, tirem fotos direto para poder provar com data específica que ali não tinha ninguém antes, tá? E lá não tem como você fazer isso, porque existem pessoas que são donas do território e moram aqui e nunca foram lá, entendeu?
Então, assim, acaba que se ela for entrar na justiça, coisa do tipo, provavelmente vai perder. Então, são pessoas, são poceiros que tomam conta ali, que moram na região, né? E os grileiros são pessoas que vêm e fazem ao contrário, arrumam documentação para tirar quem está lá, né? 353. Passamos, então, para a parte da indústria. Lá nós temos, sim, um polo muito importante industrial, que a gente também já comentou, sobre Amazonas, na Amazonas, né? No Amazonas. É a indústria no Pará, de celulose, química, metalúrgica. Em Rondônia, temos calçados, produtos têxtil, tecidos, né? Química, açúcar e álcool. Esses três estados correspondem a aproximadamente de 94% do valor da produção industrial da região inteira norte, tá? Então, Amazonas, Rondônia, Pará são os três principais aí, tá? Tem que lembrar deles aí, ó, Amazonas, Pará e Rondônia. Eles fazem os três principais que tomam conta de toda essa região norte em relação à quantidade de produção de indústrias, certo? Então, a Zona Franca de Manaus, que é ZFM, que é Zona Franca de Manaus. Ela tem um parque industrial grande pra caramba, tem 600 indústrias, mais de 600 indústrias. Algumas empresas estão reduzindo e remodelando a sua produção, tá? Diante de alguns produtos chineses que vêm chegando e entrando no país e ocupando aí toda a compra desses produtos, né? Acaba prejudicando bastante um pouco aí essa questão. Mas a Zona Franca de Manaus é muito importante, muitos produtos nossos são produzidos lá, chega primeiro, né, do exterior, é produzido lá, chega e passa na alfândega de Manaus para depois vir para cá, tá certo? Devastação da floresta amazônica. Sobre a devastação da floresta, nós temos aí a biopirataria. Vocês já ouviram falar sobre isso? 354. Sabem o que é biopirataria? Exploração ilegal da madeira. Ok, não necessariamente em relação à madeira apenas, mas seria tráfico de plantas e animais, né? Esse tráfico de plantas e animais, ele acontece, assim, lembra que eu comentei ontem sobre o açaí? O povo pegou o açaí, levou para outro país e falou que era de lá e não daqui, e a gente tinha que ter que pagar para consumir o açaí que é nosso? Pois então, isso é biopirataria, tá? Você pegar um animal da Amazônia e levar para outra parte, outra região do planeta ou da nossa, mesmo do nosso país. Isso é biopirataria. Pegar animais silvestres, animais da floresta realmente, que pra gente é muito comum ver um monte de passarinhos coloridos, né, para tudo quanto é lado. Agora, se for para a Europa, dizem, pelo menos eu nunca fui, né, mas dizem que é diferente, totalmente diferente. Os animais, eles são, as aves não são coloridas como aqui. São aves mais pro tom de cinza e preto. Não é colorido tanto. Então, a vista por esses animais, a busca por esses animais é muito grande exteriormente, né? Ele é muito visado. Por isso que acontece, de vez em quando, vocês já devem ter visto em jornal, passar falando que foi preso tal grupo que estava fazendo pirataria de animais, né? É biopirataria. Eles estavam pegando os animais, enjaulando, muitas vezes não dando alimentação correta, não dando nem o suficiente para eles sobreviverem e vendendo esses animais para o exterior, tá? Ou até mesmo para outras regiões do país para as pessoas cuidarem dentro de casa. Isso é um absurdo. Você tirar um animal da floresta, um animal que tem toda a sua forma de viver, né, ali, livre, e enjaular ele, certo? E isso acontece com vários tipos de animais diferentes, não só passarinhos, mas cobras, lagartos, vários tipos diferentes aí, tá? Você pegar um tipo de planta, tirar de um lugar e levar para outro lugar, também pode gerar um problema ambiental muito grande. O que acontece? Fizeram antigamente, algum tempo atrás, na época que eu estava na escola, eu lembro do professor falando isso, um caramujo africano.
Você já ouviu falar do caramujo africano? Não? Ó, Maria Clara Lopes, sim. Uma vez minha avó ia mudar pra uma casa que era a cada 2 centímetros tinha um caramujo africano. E você sabe que ele transmite doença? Sim. Então, esse caramujo africano, ele é africano, ele não é brasileiro, gente. O que que acontece? As pessoinhas achavam que lá eles consomem esse caramujo, e tava meio que na época de vibe de consumir caramujos. Então, trouxeram para cá esse caramujo e pensou, as pessoas vão consumir esse caramujo. Só que ele não é um gosto muito bom, não foi adaptado em questão do paladar brasileiro e as pessoas não gostaram. Em vez de eles pegarem e matar todos os caramujos, ficaram com dó e resolveram, vamos deixar eles aqui na natureza. E soltou eles aqui em Goiás. Detalhe, em Goiânia já aconteceu surtos de caramujo africano de dar problema realmente em relação à população ter problemas de saúde, tá? E ter que ir atrás e caçar os caramujos e matar eles. Porque não existe um predador natural pro caramujo africano aqui no Brasil. Existe uma águia específica lá no continente africano. Aí fica a pergunta, por que não traz essa águia? Porque você pode gerar um problema ainda maior. Né? Você pega uma águia lá da África, coloca aqui para poder caçar os caramujos, mas ela não caça apenas os caramujos. Aí vai caçar tudo quanto é bicho que tem em volta aí, matar um monte de bicho e não vai ter um predador para ela. Aí você vai ter que trazer um leão e assim vai. Não rola. Né? Então aprenderam que não se deve trazer animais de outros países, porque eles podem se proliferar pra caramba aqui e gerar um problema gigantesco para a saúde humana, problemas em relação a realmente todo um convívio ambiental ali, né, na região. Então não é legal, tá? Isso daí, são pragas exóticas, tá? São pragas que se tornam pragas realmente, se prolifera aquilo dali numa região que não era para proliferar. Outro tipo de animal que tem em relação a isso é, por exemplo, um peixe tucunaré. Se não me engano, é o tucunaré. Ele caça os outros peixes, mata os outros peixinhos e não deixa os outros peixes se proliferarem e terem realmente ali. Então, isso quando existem lagoas, se não me engano, era lagoa... Ai, gente, era Serra da Mesa. O Lago da Serra da Mesa. Lá na Serra da Mesa tem muito tucunaré e estava caçando os outros peixes. E aí o correto seria deixar ter uma pesca predatória para esse peixe e não para os outros. Só que muitas pessoas não sabem a diferença de um peixe de outro. Quem vai pescar até sabe, mas quem está fiscalizando não sabe. Então proíbe todos os peixes, que aí fica assim mesmo. Entendeu? Então assim, mas o correto era ter uma pesca predatória para o tucunaré, porque ali nessa região não era para ter tucunaré. Tá bom? Ele não é nativo dessa região. E aí ele pode sim gerar problemas de matar um monte de outros peixes e não ter o avanço realmente nos outros peixes, né? Na quantidade. Outra coisa, vocês já ouviram falar do peixe africano? Não. É um peixe que dizem que ele é feio pra caramba, ele é meio marronzado, e ele é um peixe praga. Em que sentido? Eles já tentaram, tinha esse peixe, ele come os outros, né? É grande o peixe, só que ele não é muito comercial aqui pra gente. E aí acabaram com o tanque, tiraram toda a água, deixou por 6 meses, mais ou menos, uns 3, 4 meses. E na hora que colocaram água de novo, o peixe ressuscitou lá de novo. Como? O peixe ele se forma com a carapaça em volta dele de barro. Ele fica debaixo ali onde tem o barro da represa e mesmo que seque, ele hiberna. Ele dorme como se ele fosse um urso. E aí na hora que volta a água, ele renasce novamente. Por que no continente africano tem bichos dessa forma? Porque tem extremas secas, né? Então lá é muito importante que ele tenha esse tipo de sobrevivência, senão morreriam todos os peixes. Agora, aqui não, né? Não é natural daqui. A gente não come esse peixe normalmente e ele está atrapalhando aí o desenvolvimento de outros peixes. E tem desse peixe aqui no Brasil, sim. Tem outro tipo de coisa, por exemplo, a grama africana. Tem uma grama africana, ela é linda, gente, é muito bonitinha. É uma folhinha tão pequenininha, redondinha, bonitinha,
Tem vezes que a gente compra as coisas no mercado e já vem com ela. Né? Então, eu já comprei bastante... Ai, gente, como chama? Alecrim. Eu comprei alecrim, pezinho de alecrim para poder dar certo aqui. Vamos tentar? Vamos. Aí, do lado do pezinho de alecrim, tinha essa graminha africana lá. Ela é redondinha, bem redondinha mesmo, as folhinhas. E ela tem ela cresce um tantinho assim só, mais ou menos, uns 20 centímetros. 20 centímetros? Não, 2 centímetros, 3 centímetros, ô cabeça. São uns 2, 3 centímetros ela cresce. E aí ela forma uma vargenzinha bem pequenininha, que cheia de sementinha pequenininha. Aquilo esparrama e vai aumentando, ela vai proliferando. E ela vai tirando os nutrientes e devastando de uma forma em que mata todo quanto é tipo de planta que tem em volta dela. A bichinha pequenininha desse tamanhozinho assim, ó. Então, é tenso, né? Quando eu descobri isso, quando eu já arrancava e jogava fora. Tipo, ia acabando, né? Para não proliferar. Então, são vários tipos aí de coisas que vieram para cá, né? Que não é legal. Ah, tem um outro bichinho também que eles trouxeram que acreditam que foi de propósito. É um coró em que ele ataca a soja. E ele só ataca a soja de uma forma tão intensa, mas tão intensa, não existe predador para ele. A única forma de acabar com esse coró é com um monte de agrotóxicos, sabe? E o agrotóxico específico para aquele coró que tem na soja. E ele é primo de um outro coró que existe aqui, tem predador para ele e tem como se atacar esse coró com outras formas. Tem um coró que você coloca no coró e ele come coró. É a coisa mais louca do mundo, que é a agronomia, né? Existe isso. E aí, você joga os ovinhos do coró assim e ele só vai fixar em outro coró e vai comendo o outro coró até ele morrer. E na hora que acabar aquele coró ali, ele também morre, porque ele não sobrevive comendo outra coisa. Então, esse coró específico que vem, ele é primo do que existe aqui e ele não tinha aqui, acredita-se que realmente foi colocado de propósito aqui pra gente. Nossa, peraí, gente. Nossa senhora. Eu não tinha visto que eu não tinha ligado o computador na tomada. Eu tinha colocado na tomada, mas não tinha ligado o interruptor lá. Para passar energia. Quase que acaba tudo. Olha só. Abertura de estradas e rodovias. Tiveram muita devastação da floresta amazônica, né? Por conta das rodovias para poder passar ali, certo? Atraem uma grande quantidade de pessoas, expandindo as atividades econômicas ao longo desses eixos, comprometendo canais, né? E causando desmatamentos, ou seja, comprometendo a região aí, os rios, nascentes, coisas do tipo, certo? Então, as rodovias acabam levando um desenvolvimento, mas atrapalhando em questão da floresta em si, do manuseio e tudo mais. Além disso, você vai passar com carro na rodovia e tem uma onça passando, então a onça pintada passando, você vai lá e atropela ela. E ela estava grávida de nenenzinhos, então é meio tenso. Então, quando você pensa floresta amazônica, um monte de animal passando para lá e para cá, e sendo um carro ou caminhão e assim por diante, são muitos animais que acabam morrendo aí, né? Além do barulho, do som dos carros, acaba atrapalhando os animais, o convívio deles. Então, eles acabam fugindo para outras áreas também. Exploração de jazidas minerais e de petróleo. Então, tem petróleo na Amazônia, tem jazidas minerais que as pessoas vão lá e tem conflitos de terra, tem um monte de problemas, mas principalmente o quê? Coloca resíduos nas águas para poder retirar esse mineral, para poder encontrar o mineral. Coloca muito mercúrio, mata um monte de peixe, dá um monte de problema ali na região, certo? Além de devastar a floresta em si naquela região que vai ser extraída aquele tipo de mineral. O garimpo, no caso, que é essa questão de jogar materiais para poder tirar o ouro, por exemplo, da água, colocado principalmente muita quantidade de mercúrio, tá? Que mata muitos peixes, faz mal para a saúde, é bioacumulativo no organismo e assim por diante. A pesca e caça predatória,
São pessoas que vão para lá simplesmente porque gosta, acha legal caçar os bichinhos e comer eles, e às vezes nem comer. Você mata um jacaré. O jacaré, quando ele está muito velho, a pessoa que vai caçar um jacaré, procura os pequenininhos porque você utiliza quase todo o jacaré. Quando ele está muito velho, vai utilizar só o rabo. Você mata um jacaré grandão, né, de 2 metros de comprimento, sei lá, para poder utilizar só o rabo. Isso não é legal, de forma alguma. E é errado, se pegar, vai preso, dá problema mesmo, né? Não só jacaré, capivara, vários outros animais aí, certo? Construção de usinas hidrelétricas. Então, o que acontece com as usinas hidrelétricas? Eu já comentei com vocês que lá é muito plano, então alaga uma área muito grande. Para poder ter uma usina, você tem que ter uma barreira específica, de um tamanho específico, para poder gerar energia. E essa queda aqui, então, vai formar um alagamento muito grande e dá problema aí nisso. A floresta amazônica atualmente é monitorada por satélite, né? Existe um satélite brasileiro que foi colocado aí para poder monitorar a Amazônia. E antes você tinha, por exemplo, a cada 2 meses passava o satélite. Então eles observavam por imagem de satélite, sabiam quando que ia ter o satélite ia passar, por exemplo. Aí passava o satélite e aí eles iam devastar a Amazônia até ela chega. Na hora que terminava, tipo, agora vai passar de novo. Aí eles pegavam e saíam, depois alegavam que já estava desmatado, ou então alegava que pegava e fugia dali, deixava desmatado porque não estavam nem aí. Tem vídeos que mostram, até tem uma mulher falando, eu não tô roubando ninguém, eu só tô pegando a madeira aqui da Amazônia. Tipo, ela tá roubando sim a água nossa, né? Porque a água que é produzida lá pela floresta vem para cá pra gente. Então ela tá matando as pessoas de sede futuramente, né? E a pessoa, não, eu só tô trabalhando. Uma coisa muito importante nessa página 354 é a Amazônia Legal e Floresta Amazônica. Vocês precisam saber essa diferença e saber realmente identificar um e outra, tá? A Amazônia Legal, ela se diz direito apenas a região da Amazônia em que faz parte do Brasil, tá certo? A Amazônia Legal, essa parte aqui, ela faz parte do Brasil e não é só a Amazônia. Tem alguns outros biomas que também entram no meio fazendo parte da Amazônia Legal. Então, ela tem uma fiscalização diferente, ela tem umas leis diferentes específicas, só que é só a parte do Brasil. A Amazônia é a Amazônia como um todo, que é esse verde aqui, ó. Tá vendo que ele pega partes fora do Brasil? Aqui tá Brasil, aqui não tá. Aqui tá Brasil no verdinho e aqui não tem Brasil, aqui é outro país, que também tem a Amazônia. Então, a Amazônia como um todo é o que pega toda a região aqui amazônica, tanto do Brasil quanto outros países. A Amazônia Legal, apenas a parte do Brasil que tem Amazônia, pega alguns outros biomas e o principal é a legislação. Se vocês forem observar, pega Tocantins como um todo. Tocantins, gente, ele tem um pedacinho de Tocantins lá em cima que tem Amazônia. O resto de Tocantins não é Amazônia, é Cerrado, tá? Então, fica aqui o Cerrado como fazendo parte da Amazônia Legal, como uma forma de proteção realmente do bioma. Mato Grosso é um pedaço de Mato Grosso que tem Amazônia. A outra parte que não é Amazônia é Cerrado, ou no caso aí, aquela área alagada, gente. Qual é o nome dela? Pantanal. Pantanal, isso aí. Então, o Pantanal. E aí o Pantanal também, boa parte do Pantanal também entra como parte da Amazônia Legal, como uma forma de preservar esse bioma, de você ter legislações específicas para ter mais concentração ali de preservação. Deu para entender o que é a Amazônia Legal e o que é a Amazônia? Beleza? Certo. Vocês vão fazer para casa, essas tarefas de casa aí todas até eu terminar o capítulo, tá bom? Então, nós tínhamos parado como tarefa de casa na página 350, certo? 350 foi a última tarefa que eu tinha passado. Então, nós vamos na página 355
E vai ter a tarefa de 355, 56 e 357, tá certo? 355, 357, vocês vão fazer essa tarefa aí. Dá para vocês fazerem entre uma aula e outra já ir adiantando. Como eu faço aqui com o meu conteúdo, meus diários já estão arrumados, está faltando corrigir as recuperações, eu estou tentando corrigir o mais rápido possível, que eu ainda tenho que fazer prova para vocês, elaborar a prova, colocar na plataforma, tudo direitinho, né? E é quinta-feira que vem a prova de vocês, então tem que estar tudo organizado. E se a gente cria o hábito de se organizar enquanto está na escola direitinho, é como se diz em questão de profissional, né? O profissional, na hora que vai trabalhar, ele chegar na hora certa, ser organizado com as coisas do trabalho. Gente, com as coisas de casa eu não sou tão organizada, mas com as coisas de trabalho, para mim isso é muito importante. Eu tenho que ser organizada, eu sei que dia que cada um veio, eu sei quem fez tarefa e quem não fez, tá? Eu sei quem participa da aula, ok? Por quê? Porque eu anoto isso, sempre. Sempre está muito organizada essa parte. Eu entrego as minhas coisas na hora certa, no dia certo. Sempre procuro estar o mais correta possível. Eu não gosto de receber bronca, ainda mais de trabalho. Então, isso é algo em que vocês, durante a escola, precisam aprender a fazer. E ainda mais nesse período de epidemia e de surto do coronavírus, vocês precisam ter isso, né? Organização, que vocês estão fazendo a tarefa direitinho, que vocês estão estudando corretamente, estão participando, estão entrando na hora certa nas salas, né? No horário certo, no turno certo, ok? E fazendo as atividades corretamente. Isso daí é prática, isso daí a gente se coloca dessa forma para poder funcionar o negócio. E aprendam o mais rápido possível, que é muito melhor ter organização, principalmente com as questões da escola, que futuramente vai fazer diferença no trabalho de vocês. Isso é certeza absoluta, tá bom? Olha só, tem mais alguma questão desse capítulo que vocês acham que seja necessário focar um pouco mais? As diferenças da floresta amazônica é qual mesmo? Ah, tá. Floresta amazônica legal e floresta amazônica da floresta amazônica como um todo, certo? Então, nós temos aí o arco de desmatamento da floresta amazônica, esse vermelhinho que ele está mostrando aí no livro, tá? Esse é o arco de desmatamento, tá? Porque tinha floresta amazônica mais embaixo, ele está sendo desmatado. Aí nós temos, por esses motivos que a gente falou, pela agropecuária, pela retirada da madeira, por conta de mineração, tudo isso tem provocado desmatamento, certo? Aqui, essa parte verde escura aqui, ó, essa linha verde escura, é onde tem a floresta amazônica. Então, tudo isso daqui, ó, é floresta amazônica. Só que a floresta amazônica não está inteiramente apenas no território brasileiro, tá? Você tem vários outros países aqui em que tem floresta amazônica também no território deles. Quando você fala de floresta amazônica legal, nós estamos falando do território brasileiro que tem a floresta amazônica, só a floresta amazônica do Brasil, ok? Sem contar dos outros países, é só do Brasil, com alguns outros biomas importantes aqui, próximos, que seriam... Ai, doeu o braço. Que seriam... parte aí do Cerrado e parte do... De novo, sumiu o nome. Do Pantanal, tá? Que faz parte desse bioma, dessa floresta amazônica legal, Amazônia legal, tá? Essa Amazônia legal, ela serve como proteção para esses biomas. Gabriel, deu tilt aí. Eu queria perguntar sobre a biopirataria. Não tô conseguindo entender o que você falou. Biopirataria. Biopirataria, certo. Só um momento, só ver se ficou claro o que é a Amazônia legal, o que é a floresta amazônica. Brenda, certeza, todo mundo? Amazônia legal, apenas território da Amazônia no Brasil e tem alguns outros biomas que servem para proteger essa região, tá?
ter mais fiscalização, é diferente a legislação e tudo mais. A Amazônia como um todo é a floresta amazônica toda que tem em outros países também, certo? Agora vamos falar sobre biopirataria, é sobre aquela questão que eu tinha falado, sobre os animais, que você pega os animais e prende eles para poder vender para outro lugar, tá? Então, pirataria é você roubar coisas, né? Comprar coisa pirata. O que acontece com a coisa pirata? Tem a pessoa que vai lá e produz a música específica lá. Um cantor que você gosta demais na conta. Vamos supor, a Anitta. Você ama a Anitta. Em vez de você comprar a música lá da Anitta, com o CD dela, tudo certinho, você tá pagando pra Anitta aquilo dali, não, você baixa da internet. Sem pagar nada. Certo? Isso daí você está contribuindo para uma pirataria, ok? Você está contribuindo para que a Anitta não receba o dinheirinho dela pelo trabalho dela, ok? É meio tenso isso, né? E aí, a pirataria é isso. Você, nesse caso aqui, bio significa vida, né? Na questão, principalmente aí, que seria tanto madeira, plantas, animais silvestres. Então, você tira da natureza, você não está pagando para a natureza, e você está vendendo. Biopirataria. Deu para entender? Melhor? Quer que cita mais exemplos? Ou tá tranquilo? Tranquilo? Então, vamos lá, gente. Alguma outra coisa? Nós temos ainda 2 minutos. Professora, Sim. vai cair esses 2 capítulos na prova da semana que vem? Sim. Vai cair o capítulo 5 e o capítulo 6. Obrigada. Certo. Capítulo 5 e 6. Eu vou até anotar aqui, porque aí fica mais fácil. Então, capítulo 5, vamos dar uma recapitulada nele lá, nesse restinho, 1 minutinho que tá faltando? Capítulo 5, ele está falando sobre a divisão do Brasil. Ele vem falando sobre as formações vegetais nativas. Eu pedi para vocês desenharem, né, colocar no caderno, para vocês identificarem onde fica cada um. Pode ser que na prova eu resolva falar assim, no mapa está faltando colocar o nome da formação vegetal mostrada a seguir. E aí está lá as 2 formações aqui embaixo, por exemplo. E aí você tem que saber o nome delas. Qual que é o nome? Então você vai ter que identificar lá, que é o campus e matas de araucária, por exemplo. Você tem que saber qual é o nome e saber onde fica. Deu para entender? Não é fácil, Mas não. na Vocês vão prova ter que teria fazer. legenda? Com o nome deles, não. Vai ter legenda com todos faltando 2. Beleza? E aí você vai ter que saber qual é esses 2. E esses 2 aí que é na sorte. O que vai estar faltando. Isso. Então você tem que saber a região, tem que saber onde fica eles e os nomes deles. Tá certo? Tá bom. Certo. E aí, pode ser que eu peça, por exemplo, tá faltando lá, ficou faltando no mapa a região da floresta amazônica. E aí eu coloco assim, coloca as características. Aí você tem que saber o nome e ainda colocar as características que tem ali da floresta amazônica. Ficou faltando, na verdade, a região de transição, que seria as matas de cocais. Qual é a característica que tem das matas de cocais? Qual é a característica que tem da região ali onde tem sei lá,